A palavra de Deus diz assim, olha: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui ele usa uma linguagem figurada, que é morto mesmo. Irmãos, nós já abordamos a ceia, aqui nesse texto, na perspectiva da antiga e da nova aliança. Essa foi a última perspectiva, né? Explicando o que era a antiga aliança e o que era a nova aliança. Nós já meditamos nesse texto em outras perspectivas, das mais variadas possíveis. Mas nessa noite de ceia, irmãos, eu quero dizer que, em primeiro lugar, o contexto do texto é bem amplo. Essa era uma igreja, irmãos, que apesar de ter muitos dons espirituais, né, não lhe faltava nenhum dom, 1 Coríntios 1:9, era uma igreja extremamente desmantelada. Havia divisão entre irmãos, está do capítulo 1 ao capítulo 4. Havia adultério dentro da igreja. Eu não estou falando de hoje, não, eu estou falando de 2000 anos atrás. Havia pessoas que processavam, os cristãos processando uns aos outros. Isso aí está no capítulo de número 6. Havia cristão processando cristãos. É só ler o capítulo de número 6. Aí ele diz até assim: vocês não sabem que vão julgar os anjos? Não tem ninguém sábio para julgar uma causa entre vocês? O fato é, irmãos, que a igreja de Corinto, até se embriagar na ceia, tinha algumas pessoas se embriagando. Olha o versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então a igreja estava completamente desregulada. Era uma igreja que estava precisando de uns reajustes, né? Então, meus irmãos, pensando de forma rápida, no verso 23 e 24, especificamente o 24, ele diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Irmãos, nós sabemos que a ceia, ela tem um pano de fundo histórico muito amplo. Tudo começa a partir de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 11 é a última praga. Êxodo 12, Deus dá o mandamento a Moisés para que cada família imolasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e nas vergas, para que quando o anjo da morte viesse, não matasse ali os primogênitos. E Êxodo 12, versículo 14, ele diz: fazei isto em memória, um memorial para todas as gerações. Então, Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele estava celebrando a Páscoa, não era ceia ainda. Ele estava celebrando a Páscoa. Ele pegou o pão, ele partiu o pão e ele agradeceu a Deus. E disse: isto é o meu corpo,
Então Jesus parte o pão no meio, antes de morrer junto com os discípulos, e disse: isto aqui é o meu corpo. É o meu corpo partido pela coroa de espinhos. É o meu corpo partido pelo chicote romano nas minhas costas. É o meu corpo partido pelas bufetadas dos soldados romanos. É só ler os evangelhos. O meu corpo é partido por vós na lança que lançaram nele, está lá em João, que o transpassou. O corpo dele é partido quando os pregos ultrapassam ali as suas mãos e os seus pés. Ele partiu o pão e ele agradeceu, ele deu graças. Ele dá graças pela cruz. Somente o Salvador faz isso. Então, naquele momento, ele pegou a Páscoa, ele virou a chave e tornou a ceia, mostrando que agora, aquele pão sem fermento, porque os hebreus tiveram que fazer a fuga rapidamente, não deu tempo de fermentar o pão, por isso que era pão sem fermento. Aquele pão sem fermento agora, Jesus está dizendo, está vendo esse pão? Agora partido, simboliza, representa o meu corpo, que é partido por vós. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que foi imolado lá em Êxodo 12? Um cordeiro, sem defeito. Êxodo 12, versículo 5. Então, aquele cordeiro que foi imolado já apontava para Jesus, para um sacrifício único, perfeito e suficiente. Aí ele diz: olha, está vendo? Esse cálice de vinho, ele representa o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Essa é a nova aliança. Então agora, aqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, aonde o sacerdote degolava passarinho, degolava bois, degolava bodes, degolava ovelhas, aquele cálice agora representa, simboliza o sangue de Jesus, que é derramado por todo aquele que nele crê. É o sangue da nova aliança. E os evangelhos dizem nova e eterna aliança. Terceiro lugar, irmãos, dos versos 27 ao 30. Ele vai dizer: por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu. Então, do verso 27 ao 30, irmãos, Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha, vocês precisam fazer uma ressonância magnética espiritual. Olhe como vocês estão ceando. Preste bem atenção. Se vocês cearem de forma digna no sentido de viver em novidade de vida, não que a gente seja digno de nada, porque ninguém é digno de nada, ninguém, a não ser do inferno. Se vocês fizerem isso de forma indigna, vocês serão o quê? Réu. Aí ele prossegue, ele diz: olha, examine-se a si mesmo. Presta atenção, cuidado. Por quê? Porque quem fizer isso, verso 30, pode ficar fraco, doente e até morrer. Não brinque. Faça um exame, uma autoanálise. Se perceba.
E aí, irmãos, nós podemos ver a grandiosidade da nova aliança, do sangue de Jesus, da ceia. Porque, em primeiro lugar, a Páscoa, ela libertou as pessoas do Egito. Mas a nova aliança liberta a pessoa do poder do pecado e perdoa o pecador arrependido. É uma libertação muito maior. Não é uma libertação geográfica. É uma libertação interior. Em sentimentos, em pensamentos, em vontades e em emoções. É a nova aliança. Por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, Deus disse: eu vou dar um novo coração, porém, dentro de vós o meu espírito. Essa é a nova aliança. Jeremias 31, 31, eu vou escrever na mente de vocês e no coração os meus estatutos. Olha a grandiosidade da nova aliança. Vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Então, meus irmãos, chega na parte que me implica e que me fez entender. Hoje, acordei às 5 horas da manhã, a primeira coisa que aconteceu, danei o nariz na porta, eu quase quebro o nariz. E eu vim passando a semana refletindo. E o que eu quero tirar de lição, irmãos, dentre tantas coisas que a gente já meditou sobre a ceia, é porque é que Jesus, ele fala 2 vezes no verso 24 e 25. Olha o fim do verso 24 e olha o fim do verso 25. Fazer isto em memória. Todos nós temos uma tendência terrível de esquecer o que Deus fez por nós. Todos nós. O povo de Israel foi liberto do Egito. No capítulo 12. Se a gente lê Êxodo 30, eles já estavam lá esquecidos, murmurando. Aí aquilo ali começou a mexer, ó. Jesus curou 10 leprosos. No meio do caminho, 9 esqueceu. O irmão Docha lê uma passagem aqui, Marcos 9, 31. Jesus disse categoricamente e repetidamente, várias vezes, em diversos textos, em diversas ocasiões, que a missão dele era vir para a terra, ser perseguido, ser maltratado, ser injuriado, morto e ressuscitado. Quando Jesus morre, os próprios discípulos dele esquecem daquilo que ele tinha dito. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos uma tendência horrível de esquecermos aquilo que Deus faz por nós. A nossa tendência é murmurar, é reclamar, é se maldizer, é blasfemar, é duvidar do amor de Deus, da graça, da providência. É por isso que ele diz: faça isso em memória de mim. E aquilo ali mexeu comigo. Abalou as estruturas. Fazei em memória de mim. Jesus nasceu sobre perseguição. Jesus viveu sobre perseguição. Jesus morreu injustamente em nosso lugar. Mas se tiver um familiar nosso passando qualquer coisinha, a gente se lembra todo dia. Mas o sacrifício de Jesus é difícil a gente lembrar. Isso quase me mata, psicologicamente falando. Eu passei a semana mal. Todo dia.
E eu lendo o texto, fazer isto em memória de mim. A gente lembra de um primo que está doente, de um pai, de uma mãe que está doente, de uma coisa, de outra, de mim mesmo. Eu lembro de mim mesmo, eu digo, meu Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu lembro das coisas que eu passo, mas quantas vezes eu lembro daquilo que o Senhor fez por mim? Eu olhei para o espelho e eu disse, meu Deus, eu quero ser sincero diante do Senhor e comigo mesmo. Quantas vezes nessa semana de ceia, porque nós temos uma data estabelecida para cear, quantas vezes nessa data, nessa semana, nós paramos e imaginamos que o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você pensou? Você lembrou? Quantas vezes? Quantas vezes nós lembramos do que Cristo passou? Agora deu uma topada. Você passa um ano lembrando, mas não lembra do sacrifício de Jesus. É por isso que ele diz, faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim, porque senão a igreja, os discípulos, o povo dele mesmo iria esquecer. Por isso é uma ordenança, fazei em memória de mim. A gente lembra de todo mundo, a gente lembra de presidente, a gente lembra de pai, a gente lembra de mãe, a gente lembra de tantas outras coisas. De time que foi roubado, de coisas, mas a gente tende a esquecer daquilo que foi feito na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida eterna. Quantas vezes você se imagina aí se seu filho fosse morto igual a Jesus? Você e eu se espernearia até o fim da vida. Mas como é o Filho de Deus, às vezes a gente esquece. Por isso ele diz, fazei isto em memória de mim. A partir de hoje, lembre do sacrifício que foi feito. Pesado, injusto. Em nosso lugar, para nos salvar, para nos levar para a eternidade, para Ele mesmo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode essa minha natureza? Eu lembro de tudo de ruim que passa comigo, mas eu não me lembro daquilo que o Senhor fez por mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Nós lembramos dia após dia o que nós passamos. Hoje eu passei por isso, por aquilo, e Jesus, meu irmão e minha irmã, faça isto em memória de mim. Quantas vezes você parou? De fato, nós paramos e pensamos, meu Deus, que sacrifício foi esse? Que amor é esse? Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Louvado seja Deus, porque Ele sonda corações. Não sou eu. Mas eu olho para mim e eu digo, meu Deus. E Ele diz, por fim, Ele partiu o pão como? Agradecendo. Ele partiu o pão agradecendo. Jesus sabia o que lhe esperava. A partir do Getsemane, ele suou sangue. Lucas 22. Tamanha era a agonia que ele passava. Se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Passa de mim esse cálice. Mas no momento em que ele estava celebrando a ceia, ele partiu o pão e ele partiu agradecendo a Deus. Ele partiu o pão agradecendo a Deus. Ele estava dizendo, Deus, eu agradeço pela coroa de espinho que vai ser fincada na minha cabeça. Eu agradeço, meu Deus, pelos pregos que vão furar as minhas mãos e os meus pés. Eu agradeço, meu Deus, porque as minhas costas serão dilaceradas pelos chicotes dos romanos.
Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que a tua ira vai cair em cima de mim para salvar todo aquele que crê em mim. Aleluia, glória. Você agradeceria? Quantas vezes a gente lembra e lembra de coração grato? Meu Deus do céu, que sacrifício maravilhoso, amoroso. Às vezes a gente vive insatisfeito, murmurando, reclamando, se maldizendo, sem ser grato, esquecendo do sacrifício de Cristo. É por isso que ele diz: fazer isto em memória de mim. É sempre bom trazer a lembrança daquilo que Deus fez por nós, sobretudo na cruz do Calvário. Um político tivesse feito alguma coisa por qualquer pessoa, eu acho difícil ela esquecer. Agora, do que Deus fez, é bem fácil de esquecer. A verdade, ela é tão poderosa e inexorável que ela coloca de joelhos qualquer um. Ela coloca de joelhos qualquer um. Porque essa é uma verdade irretocável, imparável. Nós agradecemos aos homens, estendemos a mão aos homens, lembramos do que os homens fazem por nós. Fulano, obrigado, aquele favor, Cicrano, tu levou, isso e aquilo, muito obrigado. Mas não agradece por Cristo Jesus, que morreu na cruz de forma terrível para nos livrar da perdição eterna. E tem pessoa ainda que se acha melhor do que o outro. Eu queria entender isso. Nós precisamos, irmãos, nesse momento, ter uma profunda reflexão, um profundo arrependimento. E dizer: meu Deus, dai-me o coração de Jesus, manso e humilde. Me traz à memória, através do Espírito, o sacrifício que foi feito por mim. Me traz à memória, Senhor, e me dá a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim. Porque eu não mereço nada. Nada. Na verdade, irmãos, para encerrar, eu quero dizer que a gente não merece nada, a tal ponto que nem existir a gente merece. Uma coisa que não existe, pode fazer algo para merecer existir? Deus me criou, Ele criou por graça, e porque Ele quis. Porque uma coisa que não existe, não pode fazer nada para merecer existir. Então, até mesmo a vida vir a esse mundo é graça. Aleluia. É graça. Verdade. É graça. Essa é a ceia. Fazer isto em memória de mim. Hoje nós estamos lembrando que Jesus Cristo foi partido. Hoje nós estamos lembrando que Jesus foi imolado e que aquele cálice de vinho representava o seu sangue. E que nós devemos fazer isso em memória dele, sempre lembrando daquilo que ele fez. E cada um que se examine a si mesmo. Eu não examino ninguém. Eu me examino. Eu tento, pelo menos. Porque eu sei que aqui, a partir da igreja de Corinto, algumas pessoas provaram do juízo de Deus, das penas mais leves às mais duras, até a morte. Teve gente que morreu. Dormir aqui é só uma linguagem branda. Fracos, doentes, aí depois disso é o quê? Morte. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para termos um coração grato e uma memória de não nos esquecermos do que foi feito na cruz do Calvário. O que eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo hoje é fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. Todos os dias. Se ajoelhe. Bata continência para o capitão da sua salvação e diga: Senhor,
eu sou grato, porque o Senhor veio a este mundo, viveu de forma a ser perseguido do princípio ao fim, morreu cruelmente, recebendo a ira de Deus, como disse Isaías, e eu quero todos os dias lembrar com um coração grato daquilo que o Senhor fez por mim.